Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aí mais uma vez para a gente falar um pouquinho de cristologia, né? E como eu disse desde a nossa primeira aula, esse é um assunto é um assunto inesgotável, né? Eu sempre brinco, se esse assunto fosse o Everest, né? O Monte Everest, essa aula nossa seria como uma ave raspando o topo do Everest com um bico, né? Tamanha profundidade, né, desse assunto. A gente trata de um assunto inesgotável, né, que é a cristologia. É um desafio muito grande, né? Eu vou retomar rapidamente aqui o que a gente viu na aula passada, no dia 8. Né? Nós falamos das duas naturezas de Cristo, né, a sua realidade e a integridade, né, dessas naturezas, né? E aí a gente começou falando da humanidade de Cristo na realidade, né, na sua realidade. A gente viu rapidinho que ele expressamente chama-se a si mesmo de, né, e é chamado de homem, né? E aí eu coloquei alguns versículos aí para a gente, João 8,40, Atos 2,22, né, Romanos 5,15, 1 Coríntios 15,21, né, e por aí vai. A gente viu também que dentro dessa realidade da humanidade de Cristo, né, ele tem ali elementos essenciais da natureza humana, né, que é o corpo natural e a alma racional. Né, um corpo natural como o nosso, que precisa de alimento, que precisa de descanso, precisa de sono, né, precisa estudo, precisa se desenvolver, né? Cristo não nasceu enquanto sua humanidade sabendo o livro do profeta Isaías, por exemplo. É por isso que ele estava no templo, né, estudando esse livro que falava acerca dele mesmo em sua forma natural, né? E continuamos aí falando um pouquinho dessa realidade em outros textos, né? Lucas 24:39, Hebreus 2:14, né? Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele participou das mesmas coisas que nós participamos quanto carne e quanto sangue. Ele passou pelas mesmas coisas, como eu falei, né? Ele passou por dor, ele passou por frustrações, ele passou por traições, ele passou por uma série de coisas, né? Para que ele pudesse, de fato, ser o nosso remidor ali, né? Que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, aquele qual nos resgatou, aquele qual nos reconciliou, né? com o próprio Deus. E aí, o terceiro, né, dessa realidade é o movido aí por princípios instintivos, né? Quando a gente falou, eu já falei, ele teve fome, ele teve sede, né? Ele precisava de descanso, ele dormia. Então, aí alguns textos que a gente também colocou para vocês. Ele amou, né, com um amor não ágape, né, não um amor divino, mas um amor como nós amamos e nos compadecemos, né, das pessoas. Né? Ele também enfrentou suas mazelas ali, suas enfermidades, né? Ele ficou com a sua alma também perturbada, né? Está lá em João 12:27, né? Ele mesmo, o próprio Cristo fala, agora minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. E aí a gente continuou falando, né, do quarto princípio, né, que ele estava sujeito a leis ordinárias, como eu falei, então ele se desenvolvia humanamente falando, né, e ele se desenvolvia em sua psique também, né? Olha lá Lucas 2:40, né? E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Né? Hebreus 5,8 vai dizer assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E o quinto e o principal, né, que ele morreu, ele sofreu e morreu. Transpirou sangue, né, ali no Getsemane, rendeu o espírito na cruz, né, e dele saíram sangue e água. Né? A gente também falou disso. E aí a gente seguiu falando ali sobre a integridade dessas duas naturezas, né? Essa integridade fala da maneira como ele foi sobrenaturalmente concebido, né? E aí a gente falou que ele foi concebido por Maria,
né? E não havia ali a participação do seu pai físico, né? Vamos dizer assim. É até errado falar pai biológico, né? Que Jesus não tinha um pai biológico, né? José não era pai biológico de Jesus, mas era o pai ali de registro, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? E a gente sabe essa passagem lá em Lucas 1, 34, 35, vai dizer: e disse Maria ao anjo, como se fará isso, né? Desesperada ali, não entendendo que o anjo acabara de revelar a ela ali, né? E respondendo, o anjo disse: dele será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, até falei, né? Nós temos 46 cromossomos, 23 aí são provenientes de Maria, certamente, mas 23 foram providenciados divinamente pelo Pai, né? Assim como os 46 do barro lá, original, Adão, né? Esses 23 de Jesus também foram providenciados pelo Pai. E aí a gente continuou falando da integridade, né? Livre da depravação hereditária e do pecado. Então não havia em Cristo pecado, não havia depravação hereditária. Lucas 23, 34 vai dizer, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em momento algum ele diz perdoa-me, né? Ou perdoa-nos. Né? E João 3,7 vai dizer: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, não a ele, Cristo, mas, né, aqueles que andavam ali com ele. E aí a gente seguiu falando da natureza humana ideal, o padrão moral do homem, né? E aí, Salmo 8, do 4 ao 8, né? Que é o homem mortal para que dele te lembre, o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então, esse padrão aí moral, né, ao homem, Cristo é o nosso padrão moral. Eu até falei que nós estamos vivendo períodos difíceis na Terra, né? Algo muito semelhante, talvez, ao que foi vivido em Sodoma e Gomorra. Mas por que a gente vive essa decadência moral da humanidade? Porque toda vez que nós tiramos Cristo, nós estamos entregando, né? Trava a língua aí, entregando essa humanidade, a raça humana que não quer Cristo, não quer se relacionar com Cristo, ela fica sem esse padrão moral, né? E toda vez que o homem é entregue ao pecado, ele fica entregue ao pecado, é porque ele não tem noção, moralmente falando, de que ele vai prestar conta dos seus atos, né? Então, as pessoas que vivem de maneira deliberada, as pessoas que não tiveram, né, as suas vidas transformadas, como nós tivemos, para a glória de Deus, elas vão viver no pecado e para elas está tudo certo, né? Paul Washer até vai dizer algo que eu acho muito interessante, né? E para nós isso faz todo sentido quanto calvinistas, né? Paul Washer vai dizer que as pessoas que estão destinadas ao inferno, né? Ao esse destino de algumas pessoas, ainda que Cristo desse uma última oportunidade para essas pessoas, né? Se ele fosse até as regiões baixas, abrisse a porta do inferno e dissesse para aquelas pessoas: venham que eu estou dando uma última oportunidade para vocês viverem a eternidade comigo, essas pessoas deliberadamente elas bateriam a porta na cara de Cristo porque elas não têm nada com ele, né? Mas isso aí é uma outra aula, né? Não é, é um outro desmembramento aí da nossa cristologia, né? E ainda falando dessa integridade, nós falamos da natureza humana que encontrou sua pessoalidade só na união com a natureza divina. Quando Cristo encarna, né, ali através de Maria, como nós já falamos também, ele é 100% homem, 100% Deus, né? Eu até gosto de usar um termo que ele é totalmente homem, totalmente Deus, para não quebrar a matemática e falar que é 200%, né? Mas Cristo também pode fazer qualquer coisa, né? Tudo que ele quiser, inclusive quebrar princípios aí que para a gente são... Né? Ele é capaz de qualquer coisa, né? Ele pode tudo, né? Nosso Cristo pode tudo. E aí a gente ficou, né? Deixamos aí para o nosso tema dessa aula de hoje, que é a divindade de Cristo, e a gente começa
a nossa terceira aula, né, hoje, dia 15/9, né, falando um pouquinho dessa divindade de Cristo, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aí é que Cristo ele tinha consciência da sua divindade, né? E João 3,13 vai dizer, né, o Filho do Homem que está no céu. Então, veja, o Filho do Homem que está no céu. Essa passagem indica para a gente claramente a consciência de Cristo, né? Ali em certas épocas de sua vida terrena, ficava nítido que ele estava confinado à terra, mas também estava no céu. Né? Essa realidade, gente, e essa integridade da natureza divina de Cristo, e elas foram mais do que provadas ali, né, de maneira exaustiva, né, de maneira mais do que suficiente. Né? Se a gente voltar um versículo, né, ali em João 3, versículo 12, né, vai dizer assim: se vos falei coisas, né, das coisas da terra. Quando ele fala de coisas da terra aqui, ele não está se referindo apenas a coisas naturais do dia a dia, daquilo que ele vivia com os discípulos, não. Mas ele está falando também de coisas que ocorrem na terra, mas que estão linkadas ao céu também. Como, por exemplo, o que ocorreu na terra? A redenção. O que ocorreu na terra? A regeneração. Né? Então, quando ele vai dizer, né, o Filho do Homem que está no céu, o Filho de Deus, né, ele está se referindo a ele mesmo como o Filho do Homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa aí da Trindade. Né? João, um outro texto também que vai deixar isso claro para a gente, da divindade dele, dessa consciência de Cristo da sua divindade, é João 8,58. Né? Vai dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. É o próprio Cristo falando. Uma declaração de que há um sentido, né, em que a ideia de nascimento e de começo não se aplica a ele. Né? Como eu falei já na aula anterior, ele não tem início, ele não vai ter fim, ele estava participando da criação, ele não foi criado, né? E aí ele pode aplicar a si mesmo esse termo, né? Eu sou do Deus eterno, né? Lá de João 8,58. Né? O Senhor, ali como o grande eu sou, é o Deus eterno, sempre eterno. Né? Ele é antes de Abraão e maior do que ele. Né? Aí, se a gente for lá, por exemplo, no versículo 53, voltando a alguns versículos, a gente vai ver isso, né? Versículo 53 de João 8,58. Vocês anotem aí, depois dá uma corrida lá, só para a gente ganhar tempo. Tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 9 e 10, vai dizer assim: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu não crês tu que estou no Pai e que Ele está em mim? Né? Então, quando Cristo está dizendo isso, ele está falando novamente, né, da sua consciência divina. Né? Você quer ver o Pai, basta olhar para mim. Né? Então, mostra-me o Pai. Como é que você pode me pedir isso? Se você não crê que eu vim do Pai, né, que eu estava na Trindade, que eu faço parte da Trindade, né, a parte aí, a segunda pessoa, como eu disse, da Trindade. Né? Então, essa natureza de Cristo, essa divindade dele, primeiro ponto que a gente destaca hoje, né, e eu quero deixar isso bem destacado para que isso fique fixado aí para a gente, é que ele tinha consciência da sua divindade. Né? E em relação a essa divindade, o segundo ponto é que ele exercia poderes e prerrogativas divinos, né? Poderes e prerrogativas divinos. João 2:24 e 25 vai dizer assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Né? Cristo ali, né, em João 2:24, ele ali faz ele está como a vida, né? A vida para quê? A vida para satisfazer uma necessidade humana, né? Em toda e qualquer situação, né? Necessidade ali de pessoas, né, morais, né? E essas pessoas precisavam ser regeneradas moralmente falando pela vida, e essa vida é Cristo, né? E é interessante, né, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai perceber o seguinte: o compromisso dele, o compromisso de Cristo nunca foi com os milagres, nunca foi com os milagres.
mas sim o compromisso dele era com a vida, né? Era com a regeneração, era com a mudança, a transformação da vida, né? João 18,4 vai dizer: sabendo Jesus todas as coisas, né, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Então, mais uma pergunta: como pode nós, naturalmente, como seres naturais, nós não temos essa prerrogativa, né, de saber o que sobrevinha e nos adiantarmos, né? Isso é uma prerrogativa totalmente exclusiva do nosso Deus, né? E aí, lembrando, um ser, né? Uma única natureza ali, né? Uma única pessoa com duas naturezas, perdão, a natureza divina e a natureza humana, tá? Marcos 4,39, né? Nós já falamos muito desse texto. Por quê? Porque é um texto que vai deixar para nós muito claro essas duas naturezas ali, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, né? O próprio Cristo, né, dentro do barco com os discípulos, passando para uma outra margem, e ali ele estava cansado e dormiu, que era uma característica totalmente humana, uma necessidade humana, como nós vimos, e ao mesmo tempo esse Cristo, né, que dormiu, descansando, quando o barco estava ali, né, quase indo a pique, virando, e os discípulos com medo de morrer, né, eles chamam o mestre vai dizer aí, assim, com a sua natureza divina, ele vai dar ordem ao vento, vai dar ordem aos mares, né, ali, e o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Tá? Marcos 2,10 vai dizer assim: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Então, quer dizer, o que importava para Cristo era essa autoridade para perdoar pecados, né? Perdão. E aí ele vai seguir, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Né? E ainda falando desse Cristo que exercia poderes e prerrogativas divinos, Marcos 2, versículo 7, vai dizer assim: porque diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Então, um Deus, né, exclusivamente humano, e a gente pode fazer um apanhado e falar um pouquinho de outros deuses, né? Não a outros deuses, mas deuses de outras religiões, né, que pessoas acreditam que sejam deuses, são deuses humanos, meramente humanos, não podem fazer nada, não podem perdoar pecado, não podem vencer a morte, né, não tem a divindade do nosso Cristo, né, o único, poderoso, suficiente, e esse é o segundo ponto, né, exercer poderes e prerrogativas divinas. E o terceiro ponto, né, que eu quero falar com vocês, terceiro ponto, não, perdão. Aí a gente já vai entrar a união das duas naturezas em uma pessoa só, tá? A união das duas naturezas em uma pessoa só. E aí eu queria começar falando da prova dessa união, né? A prova dessa união. As escrituras, elas representam claramente a Jesus Cristo, né, como tendo sido cheio de uma natureza divina e de uma natureza humana, como nós já falamos aqui de maneira exaustiva aí. Cada natureza dessa de Cristo, ela fica totalmente inalterada em essência, tá? Então a natureza humana vai continuar dependendo ali de descanso, dependendo de água, dependendo de comida, dependendo de sono, dependendo de superar frustrações, superar tristezas e uma série de coisas, né? Então, elas ficam inalteradas em essência e não a gente não tem ali uma separação, né? A gente não consegue separar dentro da mesma pessoa. Você não tem um momento em que Deus deixa a sua natureza humana para exaurir a sua natureza divina e vice-versa. As duas estão sempre na mesma pessoa, né? Senão a gente acaba caindo em algumas heresias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os atributos e poderes normais, né, eles estão ali junto na mesma pessoa do mesmo modo, né? Então, aí a gente destaca alguns textos aí, João 17:23 vai dizer assim, ó: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim
né? E que tu tens amado a eles como tens amado a mim. Então, essa é uma prova dessa união das naturezas, né? E Cristo nunca usa o plural em referência a si mesmo, né? Apesar das duas naturezas, ele não usa o plural, a não ser em João 3,11. Né? Nós falamos do que sabemos, e mesmo aqui há uma dúvida aí teológica, né? Se esse nós, né? Cristo está se referindo às suas naturezas, né? Mas aí provavelmente quando ele fala nós, aí é mais provável, né, que ele esteja usando aí, incluindo os discípulos, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Eu quero abrir aqui a Bíblia com vocês. Quem está com a Bíblia aí, abra comigo, lá em João 3,11, só para a gente entender esse texto. Eu quero ler um pouquinho ele antes com vocês, tá? Só para a gente fazer um apanhado bem legal aqui. Ó, eu vou ler a partir do versículo 2, tá? De João 3. Essa parte aqui, né, de João 3, até de 2 ao 13 ali mais ou menos, ele vai falar da regeneração pelo Espírito Divino, né? Então, há uma regeneração pelo Espírito Divino onde? No nosso espírito humano. É quando Cristo trabalha através do seu Espírito em nós que as coisas desse mundo vão deixando de ser atrativas para nós. As coisas desse mundo vão nos constrangendo. As coisas desse mundo vão deixando de fazer sentido para nós. Né? Quantos de nós não nos pegamos, às vezes, em determinadas situações que antes de Cristo na nossa vida eram comuns e hoje, às vezes, essas situações nos constrangem. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A gente está num ambiente de festa regada a bebedeira, né? Pessoas ali fora de si, bebendo, né? Falando uma série de coisas, às vezes fora do nosso contexto, talvez maledicências mesmo, coisas pornográficas, traições, coisas que são faladas. Antes, para a gente era comum esse meio. A gente não, isso não nos afligia, não nos constrangia. Você estava ali, você ria também, o cara falava uma piada de duplo sentido, até quem não tem um tio, né, que adora falar uma besteira, né? E isso antigamente você morria de rir. E hoje isso te constrange. Isso te deixa sem graça, né? Por exemplo, quando passo por situações assim, eu ajo com amor também, que eu não quero fazer com que um tio, por exemplo, fique chateado. Isso acontece muito comigo na minha família, tá? A Thaís está assistindo aí, ela sabe que isso acontece de verdade. Mas o espírito divino no nosso espírito humano e o amor que isso gera pelas pessoas, né? Vai fazendo com que a gente comece a administrar algumas coisas ali. Mas isso nos constrange agora, a gente reage de maneira diferente. Né? E aí a gente pega essa regeneração muito nessa leitura. Vou fazer a leitura, mas eu quero chegar no versículo 13, tá? Mas eu vou fazer a leitura aqui para a gente. Eu quero chegar no versículo 11, na realidade, para a gente entender. Mas olha só, a partir do versículo 2 de João 3. Este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, né? Uma passagem maravilhosa, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar em si uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Né? E aí continua, versículo 6. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode isso suceder? E aí, continua o texto, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: tu és um mestre em Israel e não conhece essas coisas. Aí, versículo 11,
que é o que está comunicando para a gente essa prova dessa união, né? Vai dizer assim: em verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e testificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Então aí que gera essa dúvida, né? Nós, esse nós aqui está se referindo a quem? Está se referindo à pessoa de Jesus, e ele está ali usando no plural como uma exceção, né, dessa prova, dessa união dessas naturezas, ou ele está falando nós, se referindo também, né, aos discípulos que com ele testemunhavam das mesmas coisas, né? Interessante aqui, a gente destaca isso, né? Voltando um pouquinho no versículo 8, quando ele fala assim, o vento, né? O vento sopra onde quer. Essa palavra aqui, vento, né? A palavra grega para o vento é a mesma para o espírito, tá, gente? Então, o espírito sopra onde quer, sopra dentro do nosso espírito, né? O espírito do Senhor sopra no nosso espírito, vai promovendo essa mudança, né? Esse versículo 8 ele é interessante porque ele está se referindo a algo que sopra, né? Algo que sopra, o poder ser ouvido, né? Indicado aí como uma palavra que deve ser traduzida por vento mesmo, tá? Uma pessoa regenerada é como o vento, né? Que se pode reconhecer, mas não se pode entender, né? A pessoa regenerada, nós que buscamos essa regeneração todos os dias, né? A gente é como o vento, né? A gente reconhece, né? Quando a pessoa fala assim, há algo diferente em você, eu percebo que há algo diferente em você, é essa regeneração que vai agindo em nós, tá? Vai agindo na nossa vida. Então vamos mais uma aí. Outra prova dessa união, dessas naturezas, né? A união das naturezas, vamos pegar uma segunda aí na B. Os atributos e poderes das duas naturezas, perdão, são aplicáveis a Cristo e reciprocamente às obras, né, e dignidades de Cristo são aplicáveis a quaisquer das naturezas. Então não tem como separar. Para essa obra, por exemplo, de falar para o mar aquietar-se, né, o vento aquietasse o mar, tornasse em bonança ali, as duas naturezas estavam agindo, não tem como separar, né? Isso aí, eu não tenho como. As obras, né? Essa dignidade de Cristo são aplicáveis a quaisquer natureza, de modo inexplicável, a não ser com base no princípio de que essas duas naturezas são orgânicas e indissoluvelmente unidas em uma só pessoa, né? E Romanos 1,3 vai dizer, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E 1 Pedro 3,18 vai dizer, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, né? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando a verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 18. Então, mais uma prova dessa união aí das duas naturezas. 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? E Hebreus 1, versículos 2 e 3 vai dizer, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, percebam, né, mais uma prova dessa união. O Hebreus 1 aí, né, vai dizer o tempo todo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então está falando da divindade, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Né? Como ele purificou os nossos pecados? Encarnando, né? Vindo como sacrifício perfeito, né? Como eu falei, né? Antes de Cristo foram feitas várias tentativas de se reconciliar Deus e o homem, né? Desde o Êxodo, né? E a gente tem essas figuras muito claras aí na Bíblia, e a Bíblia é toda sobre ele, né? Não só as partes vermelhas, que isso fique claro também. Não, as palavras dele são toda a palavra, né? Toda a palavra, não só as partes vermelhas.
a gente tem pré-figuras do que Cristo faria por nós, como eu falei em aulas anteriores. O tabernáculo, né, os templos, né, o templo que foi construído ali por Davi, né, por Salomão, perdão, né, que Davi foi juntando ali o material necessário para a construção do templo. E o templo de Salomão, depois a gente tem aí várias figurações, várias figuras mesmo do nosso Cristo, né? O tabernáculo, como eu falei, né, ele mostra ali cada parte ali da redenção, né? Ele mostra ali no pátio do tabernáculo o sacrifício, com o altar ali do sacrifício, ele mostra ali a bacia de bronze, quando nós somos figurados ali numa imagem e temos a ideia, né, da bacia de bronze, quando o sumo sacerdote ele lavava as mãos ali do sacrifício, ele olhava na bacia de bronze, aquela bacia era como espelhos, né? E ele via sua face refletida ali. Então ele fazia um autoexame, uma consciência daquilo que ele estava prestes a fazer, que era oferecer sacrifícios pelo povo, né? Pelo povo ali das tribos ali, né, de Israel. E aí ele entrava no lugar santo, onde você tinha ali 3 utensílios, né? Você tinha a mesa dos pães da proposição, representando ali as 12 tribos, você tinha ali o candelabro, né? E você tinha o altar do incenso, e a última parte no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, né? Ali com a vara que floresceu, né? Você tinha ali o maná também, você tinha as tábuas, né? Todas figuras e representações daquilo que Cristo faria por nós, né? E fez por nós também, tá? Então vamos seguir para falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho dessa prova, né? Dessa união. Mais uma prova dessa união das duas naturezas são que as constantes representações escriturísticas, e a gente vai falar mais propriamente da Bíblia agora, né? Aliás, a gente está falando o tempo todo da Bíblia, mas vamos falar literalmente de alguns textos aqui em relação à união dessas duas naturezas, né? Então a gente vai dizer, ó, as constantes representações escriturísticas sobre o infinito valor da expiação de Cristo e da união da raça humana com Deus, que tem sido, né, asseguradas, aí ficou separado aí, nele só são inteligíveis quando Cristo é considerado, não como um homem de Deus, mas como um Deus-homem, em quem as duas naturezas são de tal modo unidas que a cada uma faz, né, tem o valor de ambas, né? O que cada uma faz tem o valor de ambas. Então, olha lá, 1 de João 2,2 vai dizer assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, né? Todo mundo a quem o Pai lhe deu, né? Que fique claro esse texto aí, a gente não vai pegar o contexto dele agora para ganharmos tempo, mas só para abrir um parênteses aí, né? Efésios 2, 16 a 18, antes, só para abre um parênteses aí de novo. É porque tem muitas pessoas gostam de pegar esse texto para dizer que Cristo veio para salvar todo mundo, né? E obviamente que essa palavra todo mundo aí, se a gente entender no contexto, né? Tipo assim, é uma ideia. Deixa eu tentar trazer um exemplo. É como se eu falasse assim, ó, eu avisei a todo mundo da minha família que a festa de aniversário do meu filho Samuel vai ser no salão tal. Quando eu falo todo mundo, é uma figura. Eu não avisei a todo mundo da minha família. Eu tenho família, por exemplo, no Espírito Santo, né? Eu não fui lá e mandei uma mensagem para os meus familiares do estado, lá no Espírito Santo, avisando da festa. Mas eu falei, ó, eu avisei já todo mundo. Todo mundo o quê? Todo mundo que eu queria convidar. Exemplo, tá? Eu não, né, até que ficou legal, né, esse exemplo, né? Eu avisei a todos que eu queria convidar. Então todos foram avisados da festa. Mas eu não avisei a todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? É a mesma ideia aqui, tá bom? Efésios 2, 16 e 18, ainda falando da prova dessa união, né, nas representações escriturísticas. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, certo?
Então, mais um texto, Efésios 2, 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. E é interessante dizer que nós somos edifícios de Deus, né? Nós somos esse edifício. Todo edifício ele tem o seu período de construção, né? Nós somos construídos como edifícios de Deus, até estarmos prontos. E quando que a gente vai estar pronto? Quando estivermos regenerados, né? Não é para agora, nós vamos estar sempre em constantes transformações, né? Enquanto nessa vida. Tá? 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, há no mundo. Então, veja, é essa transformação, né? É essa transformação através do Espírito do nosso Senhor que a gente deve buscar, né? E isso só é possível, né? Ele só consegue fazer todas essas coisas, né? Por essa união, né? De duas naturezas em uma só pessoa. Seguindo a última aí dessa união, dessa prova dessa união, tá? Ele corrobora esse ponto de vista, né? Lembrar que a consciência cristã universal reconhece em Cristo uma pessoalidade simples e indivisível e expressa esse reconhecimento em seus trabalhos de cântico e louvor. A prova anteriormente mencionada, né, essas que nós já temos falado, sobre a união de uma natureza humana perfeita em uma só pessoa de Jesus Cristo, basta para refutar tanto essa separação nestoriana que nós falamos na primeira aula, né, das naturezas de Cristo, né, que ele teria ali duas naturezas e uma vai diminuindo a outra, quanto a confusão eutiquiana, né, delas aí. Né? E aí a gente falou bastante disso, dessas heresias. Né? E aí eu quero já partir para a gente finalizar essa aula de hoje, falando também de algumas falsas interpretações modernas dessa união. Então, só fazendo um apanhado aí do que a gente já mencionou, né? Cristo ele tem duas naturezas na mesma pessoa, né? Só que algumas falsas interpretações vêm contestar isso. Tá? Então, eu vou abordar aí duas, talvez, acho que vai dar tempo da gente abordar as duas. A primeira é uma teoria da humanidade incompleta de Cristo. Tá? Então, Gese e Becker eles vão sustentar que a parte imaterial em Cristo é apenas uma divindade contraída e metamorfoseada. Então, veja, eles estão falando aí da humanidade incompleta. É como se Cristo não fosse completamente humano. E isso vai fazer com que, né, essa falsa interpretação, essa heresia, vai fazer com que Cristo, como não totalmente humano, não for, como se Cristo não fosse, como não? Eles consideram Cristo não totalmente humano. Isso vai fazer com que ele não seja capaz de fazer o sacrifício perfeito na cruz. Porque só alguém totalmente humano poderia se entregar por alguém totalmente humano, né? Por pessoas como nós. Né? Então, aí ele baseia-se numa falsa interpretação da passagem de João 1,14. Né? E eu queria ler com vocês também essa passagem. João 1,14 vai dizer assim, né? Tá aí, mas eu queria ler ela mais completinha. Tá? E a palavra, João 1,14, tá, gente? E a palavra tornou-se carne, né? Em algumas traduções vai dizer, e o verbo, né, tornou-se carne. E armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória como um unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade, né? A palavra aqui que é Deus tornou-se carne a fim de que Deus pudesse ter a vida e a natureza humana. É só esse o propósito, tornou-se carne para que pudesse ter a vida e a natureza humana. Isso a gente já viu, né? Romanos 8,3 que vai indicar isso, né? Embora essa carne fosse a carne do pecado, ele tinha somente a semelhança, né, dessa carne. Né? Eu gosto sempre de ressaltar isso porque Cristo não nasceu em pecado, tá? A palavra aqui
que se tornou tal carne, essa palavra era Deus, né? O Deus triuno completo, tá? E aí, seguindo a letra B, né, dessa teoria da humanidade, por que ela pode ser refutada também? Porque ela contradiz as duas grandes classes da passagem, né, de passagem da Escritura aí, que afirmam que, por um lado, a plenitude da sua natureza e a sua derivação do trono de Israel e da semente de Abraão, né, que está lá em Mateus 1, versículos 11 a 16, e Hebreus 2, também versículo 16. Então, vai negar tanto a verdadeira humanidade quanto a verdadeira divindade. Né? Quando a gente fala assim que ele era né, que Cristo é apenas uma divindade contraída, né, e metamorfoseada, ou seja, ele não era totalmente humano, a gente nega ao mesmo tempo a verdadeira humanidade e a verdadeira divindade de Cristo, tá? Eu queria também aproveitar para fazer essa leitura de Mateus. Eu acho que alguns textos a gente não pode deixar de fazer essa leitura. Tá? Eu coloquei até aí para destacar, mas como é um texto um pouquinho maior, eu deixei para a gente fazer a leitura juntos. Mateus, capítulo 1, Mateus, capítulo 1, dos versículos 11 ao 16. Olha o que vai dizer. Mateus, capítulo 1, dos versículos 11 ao 16. Né? É o texto da genealogia. Né? E a gente vai chegar aí na genealogia a partir de... Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, perdão. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Jesus, perdão, né, que se chama Cristo. Então, veja, aqui essa genealogia diz que Jacó gerou José. Interessante que se a gente for em Lucas 3:23, vai dizer José, filho de Eli. Né? E esse registro de Lucas, né, era segundo a lei, por isso que está dizendo aqui, né, essa tradução literal para a expressão, né, como se pensava em Lucas 3:23, indicando que José não era, na verdade, filho de Eli, mas ele aí tido por tal, segundo a lei, José era genro de Eli, pai de Maria. Tá? Então, só para deixar clara essa questão da genealogia, e quando vocês forem para pegar para ler, pode gerar alguma confusão. Tá? E aí, continuando, ainda a gente firmar essa teoria aí que não podemos cair nela, porque hoje é uma tendência muito grande, até de escolas teológicas mesmo, de querer negar essa humanidade de Cristo. Né? E aí, por que ela é inconsistente? Porque essa humanidade incompleta de Cristo é inconsistente. Né? Ela é inconsistente com as representações escriturísticas da imutabilidade de Deus. Né? Então, veja, Deus é imutável. Né? E quando eu digo que essa humanidade vai incorporando essa humanidade, eu estou falando de uma imutabilidade. Então, essa mutabilidade sustentando que o Logos abandona os atributos da divindade e seu lugar e ofício como a segunda pessoa da Trindade, a fim de enquadrar-se dentro de limites da humanidade. E por último, né, ele destrói essa teoria da humanidade completa, destrói todo o esquema da escritura da salvação, como eu já disse, né? Porque torna impossível qualquer experiência da natureza humana por parte da divina. E aí, quando a gente tem, né, um Deus que se torna homem e deixa de ser Deus, ele não tem como salvar a humanidade, né, ou parte da humanidade. Tá? E aí, só para a gente falar de mais uma, a gente tem também a teoria da encarnação gradual. Né? Aí Dorner e Roth, né, perdão, eles sustentam que o ato da encarnação não completa e união entre as naturezas divina e humana. Né? Então, veja, a encarnação não completa de Cristo. Os que defendem esses pontos de vista sustentam que a união das duas naturezas se completou por uma comunicação da plenitude do Logos divino com o homem Cristo e Jesus.
antes que a consciência humana começasse, a pessoalidade do Logos ainda não era divino humano, ou seja, separando aí mais uma vez, né? Então a união pessoal se completou apenas gradualmente, é como se Cristo não tivesse nascido Deus, né? E não tivesse nascido homem. Então, à medida que a consciência humana se desenvolveu, a ponto de se apropriar, se desenvolver a sua psique ali para descobrir, então, depois desse desenvolvimento, que ele era Deus, né? Que ele era divino. Então, a gente refuta essas duas teorias, né? Só para a gente deixar isso bem claro, a teoria da humanidade incompleta e a teoria da encarnação gradual, né? Que querem aí desfazer essa ideia que nós vimos hoje, né? Das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então, a teoria dessa encarnação gradual vai dizer o seguinte, né? A Escritura claramente ensina que aquele que nasceu de Maria era totalmente filho de Deus, assim como o filho do homem, né? Lucas 1,35, que a gente leu ainda há pouco. E que o ato, né? No ato ali da encarnação, Jesus tornou-se Deus homem e não na sua ressurreição. Então, ele já nasce, o ato da encarnação dele, ele já se torna Deus homem, né? Então, essa teoria é totalmente refutada. E B, visto que a consciência e a vontade pertencem à personalidade distinta da natureza, a hipótese de uma apropriação mútua, consciente e voluntária da divindade pela humanidade e da humanidade pela divindade durante a vida terrena de Cristo é tão somente uma forma de doutrina nestoriana que nós já vimos e falamos, né, de dupla pessoalidade de Cristo. Então, Cristo não são duas pessoas, é uma única pessoa com duas naturezas, tá? E aí, acho que por último, para a gente encerrar, né, a teoria da encarnação gradual, ela também pode ser refutada, né, conquanto a teoria declara uma união final completa entre Deus e homem em Jesus Cristo, né, e torna essa união muito mais difícil para a razão, pois envolve a fusão de duas pessoas em uma, mais do que a união de duas naturezas em uma pessoa. Então, percebam, para essa teoria, né, você tem a fusão de duas pessoas em uma, e não como nós pensamos, que é uma pessoa com duas naturezas, né? Você tem uma única pessoa com as duas naturezas, a natureza humana completa e a natureza divina completa, certo? E aí, gente, já para deixar aí o tema da nossa próxima aula, né, a gente vai falar um pouquinho da natureza real dessa união, né, já terminando aí nosso resquíciozinho aí, né, falando um pouquinho já dessa natureza. Era necessário que essa natureza real, né, essa união tivesse de fato firmações dentro dessa natureza, para que a gente pudesse ter esse resgate. E a gente vai abordar cada detalhe desse na próxima aula, né? Eu tenho que ver até com... que a gente ainda tem duas aulas, talvez, eu vou conversar ainda com o pastor Felipe, só para a gente confirmar. Como o assunto, eu falei, é um assunto inesgotável, né? E eu sei que é complexo alguns temas que a gente aborda, né? E eu vou tentar trazer na última aula, que eu ainda vou confirmar com o Felipe se vai ser semana que vem ou na outra, uma coisa mais dinâmica, que é quando eu vou tentar trazer toda essa teoria que a gente falou até agora e resumir ela numa última aula, mas trazendo uma questão mais ali próxima de um resumo dinâmico mesmo, para a gente entender, porque a gente está dividindo, né, só para vocês entenderem aqui nosso o objetivo, né, de tudo, a gente veio falando por partes, né? Tanto é que a nossa apresentação, eu não sequenciei ela, eu deixei uma apresentação única e a gente está com 46 slides, né? Porque eu fui dividindo tudo que a gente precisava saber, né? A gente precisava saber primeiro de algumas teorias que contradiziam a cristandade, né? A cristologia, a obra dele, a natureza de Cristo, e a gente foi falando um pouquinho daquelas heresias e tudo mais, viemos trabalhando as naturezas de Cristo, né?
a natureza humana dele, e hoje falamos um pouquinho dessa natureza divina, né, na última aula, e agora a gente falou, a gente vai falar na próxima aula dessa natureza real, a natureza real dessa união, é a natureza divina e a natureza humana na mesma pessoa. E para, né, última aula, né, na última semana do mês, e a gente vai juntar tudo isso e vamos fazer um grande resumo, mas de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais próxima ali do que nós teríamos ali, por exemplo, numa pregação, tá? E não somente numa aula expositiva como a gente tem feito. Bom, vamos fazer uma oração para a gente estar terminando, e aí eu vou também abrir para perguntas, né? Perguntas que possam ser respondidas, aqueles que estiverem, tá bom? Para a gente terminar. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa noite, essa oportunidade de compartilharmos da tua palavra, um tema tão maravilhoso, Senhor, que nós sabemos que é um tema inesgotável, um tema que não tem fim em nossas vidas, que é a Cristologia, é o estudo daquele que nos salvou, nos resgatou, aquele que nós vivemos por ele, nós nos inspiramos e tentamos ter os nossos princípios morais baseados nele. Tudo que nós fazemos é por ele, a nossa vida nós vivemos por ele, entregamos a ele, nossa família, nossa casa, tudo nós oferecemos a ele. Nada é nosso, nós apenas somos mordomos, administradores daquilo que ele nos deu, Senhor. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda em nossa vida, Senhor. Temos nossa vida totalmente entregue a Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que assistiram essa aula hoje, daquelas que ainda assistirão a gravação. Te louvamos, Pai, nessa noite, te agradecemos por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Gente, muito obrigado aí por estarem aí assistindo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se ficou claro aí para vocês. Façam anotações, eu sempre digo isso, né? Anotem. Não sei se está compartilhado com vocês esses slides, né? Mas a gente pode compartilhar sem problema nenhum, tá? Todos eles, não é nada, é algo para que a gente tenha mesmo, para que a gente possa nos debruçarmos aí e pegarmos as nossas Bíblias e abrirmos mesmo para estudar, para entendermos também, e fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, qualquer questão, podem mandar para o meu WhatsApp também, qualquer dúvida depois, se quiserem, né? Depois eu fui estudar depois e tive uma dúvida, podem mandar, fiquem à vontade. Se a gente não souber, aí a gente consulta os universitários e a gente vai buscar, né, as respostas aí, né, para que a nossa aula possa ficar cada vez mais enriquecida. Bom? É isso, gente. Amém. Obrigada. Tá tudo certo aí? Deixa eu ver aqui, que acho que tem um chat aqui. Se alguém botou alguma coisa. Não, tá tudo certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Gente, muito obrigado. Obrigado aí pela presença de todos. Um grande beijo. Tá? E até aí o nosso próximo encontro. Bom, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, 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 gente. tchau.